Porsche Carrera GT, Dodge Viper, Lexus LFA, Gallardo, Huracan R8. Ao longo da história não foram muitos os exóticos com motor V10 e desses aí somente Huracan Evo e R8 saem em produção. Aliás, compartilhando inclusive a mesma plataforma e o mesmo motor, mas não a mesma etiqueta. O Lamborghini custa mais do que o dobro do que o Audi, fazendo do R8 uma estranha e exótica pechincha justamente nesse meio dos carros exóticos. Esse aqui é o R8 Facelift, uma atualização bem importante na parte estética e em componentes mecânicos que chegou no mercado europeu no começo do ano passado e que só agora está chegando aí na casa dos proprietários aqui no Brasil. Eu digo casa dos proprietários porque as 25 unidades que estavam destinadas para o mercado brasileiro desse carro já foram todas vendidas aí dentro do espaço de uma semana, mais ou menos. Mas, por outro lado, vai lembrar, o R8 estava fora de catálogo já há 11 meses, então tinha um pouquinho aí de demanda reprimida, vamos dizer assim. A gente está aqui no Autódromo da Capoava para um contato relâmpago com esse e outros carros da linha RS, que chegou todo mundo ao mesmo tempo, né, com essa coisa toda aí de pandemia e Covid. Todos os lançamentos foram represados, então a gente teve a chegada desse R8, RS6, RS7, RSQ3 e RSQ8. Em especial esse carro aqui e o RS6 e talvez o RSQ8, a gente espera conseguir fazer uma avaliação bem completa, bem detalhada da forma que esses carros merecem no mundo real, mas por enquanto a gente vai ter um contato relâmpago aí com esse carro aqui e o RS6. Antes de vocês pegarem uma carona comigo no R8, eu vou dar uma rápida pincelada aí do que são essas novidades do R8 Facelift. Obviamente o Facelift na dianteira em especial, então a gente tem essa linha dianteira muito mais poligonal, né? Muito mais Stealth Fighter, com esse elemento triangular aqui. Todo esse farol ficou mais angulado, a grade ficou mais afilada e note aqui uma homenagem histórica ao Audi Sport 4, nessas três entradinhas aqui de ar. E aí, a gente vindo aqui para a lateral não tem muita novidade, né? A gente tem essa saia lateral um pouquinho mais elaborada, inclusive com algumas opções de acabamentos diferenciados. A gente tem rodas novas, evidentemente, como se espera aí num facelift, inclusive com várias opções de design diferentes. E aqui na traseira a gente tem aí também uma mudança um pouquinho mais radical, mas não tanto, que é o formato da grade que passa a ser inteiriço, né? Antigamente você tinha o elemento da grade meio que acompanhando a linha da lanterna traseira aqui. Agora você tem esse elemento inteiriço que sugere aí um carro um pouquinho mais largo. Detalhe também, olha só como ficou a saída do escape, né? Oval, grandona. Se vocês não se lembram, eram duas saídas trapezoidais bem pequenas assim, em relação, pelo menos, essas dimensões que a gente está vendo aqui. Então valoriza um pouquinho, inclusive, essa parte aqui toda do difusor. Dentro do carro não teve nenhuma atualização realmente consistente, né? Então a gente teve atualizações aí na parte de software, né? Sistema de infotainment, o Virtual Cockpit e também tem algumas opções adicionais de acabamentos, costuras diferenciadas, mas o design e os elementos construtivos da cabine são exatamente os mesmos. Mas na parte mecânica a gente também tem novidades relevantes. O V10 de injeção direta e cárter seco segue praticamente o mesmo, né? Mas ele ganhou válvulas de titânio, exatamente como o Huracan, e rende aí 9 cavalos a mais, agora são 610 cavalos. Um detalhe importante é que a versão básica, né, de 570 cavalos foi descontinuada agora em julho lá na Europa, então essa aqui passa a ser a única opção, essa aqui de 610 cavalos. E outro detalhe interessante é que esse motor aqui, ele é montado na planta da Lamborghini em Sant'Agata Bolognese. Outras novidades. Existe uma opção de uma caixa de direção de relação variável, um pouquinho mais direta. Você pode optar por uma barra estabilizadora dianteira de fibra de carbono, aí não só a carga é diferente, mas ela também é mais leve. E também você pode fazer a troca dos pneus, esses Pilot Sport 4S da Michelin, pelos Sport Cup 2. Falando de pacote Brasil, o carro configurado aqui para o Brasil já inclui a caixa de direção com relação mais direta e variável, amortecedores de carga variável, Magnetic Ride, freios carbono cerâmica e faróis a laser. Agora eu vou dar uma voltinha relâmpago aí, 2 voltas na Capoava com o R8 e depois eu falo para vocês quais que foram as minhas impressões dinâmicas a bordo desse carro.
Impressões dinâmicas sobre o R8. Caras, é um carro, aliás, um dos poucos exóticos hoje com um motor aspirado, né? Então é uma experiência, eu considero, muito mais envolvente, não só no aspecto sonoro, inclusive é impossível não lembrar, né, dos Audi Sport 4 ouvindo esse ronco do V10, né? Ele tem uma pulsação similar aí ao 5 em linha, né? E é muito envolvente isso, né? Gira quase 8.000 RPM, então esse motor é uma obra de arte, né? Então ele em si já é uma experiência, mas é quando você embala nesse conjunto dinâmico do carro, você tem uma entrega muito bacana. Impressiona como esse carro aponta, né? Ele consegue transferir muito bem na diagonal, você consegue conversar bem com o carro, enfim, fazer ele rotacionar de uma forma bem previsível, apesar dos seus quase 1.700 kg. Esse sim é talvez o ponto de observação, é um carro pesado, né? Mais ou menos 150 kg mais pesado que o Huracan Evo, por exemplo, né? O seu irmão de plataforma, né? E mesmo assim, o carro tem um nível astronômico de aderência lateral, né? E olha que a gente está ainda com os 4S, né? Se a gente tivesse com o Sport Cup, a gente está falando de outro nível de aderência. Sim, a gente tem um pouquinho de subesterço que você pode utilizar a seu favor no momento de entrada de curva, né? Você consegue entrar um pouquinho mais quente para tentar fazer o carro rotacionar com a própria inércia do motor, né? Aqui a gente não tem muitas curvas de alta, né? Então a gente fica aí só com uma impressão relativa da dinâmica do carro, né? Aqui, inclusive, as curvas apertadas, obviamente, praticamente todo o carro vai tender a sair um pouquinho de frente, então leve isso em consideração nesse comentário que eu fiz, né? Sobre ele ser um pouquinho dianteiro. Resposta do pedal de freio está muito acima de todos os outros RS que a gente andou, então a resposta do pedal de freio é muito comunicativa, né? Ele tem um pequeno curso, mas ainda é bastante firme, muito mais firme do que os demais. Feedback de direção excelente, caixa de direção muito responsiva, direta, né? Esse aqui já está equipado, inclusive, com esse conjunto, né? Então, nessa parte o carro é fenomenal. Câmbio, troca de marcha muito rápida, né? Se não me engano, 120 milissegundos. Você precisa só usar com certa parcimônia nas reduções, ele não aceita uma redução extremamente forçada que vai levar perto ali do red line, né? Então você tem que juntar no freio e aí subtrair suas marchas aí um pouquinho juntas, mas mesmo assim você consegue aí dialogar bem. E uma coisa que é legal é um motor que gira muito, né? 8.000 RPM, então você consegue usar isso muito bem nos intervalos entre curvas, né? Então você não fica naquela situação que você fica forçado a trocar de marcha de forma antecipada. Eu gosto muito do conceito do R8 justamente porque ele tem essa mistura entre o exótico e o utilizável, né? Ele tem um lado racional que dá um mix muito interessante. Mas ao mesmo tempo, essa que eu considero uma grande qualidade, talvez seja um dos seus grandes desafios em termos mercadológicos, né? A gente não sabe se o perfil de comprador desse tipo de carro realmente gosta desse mix, né? E para piorar, o grande rival dele em termos de bolso acaba sendo um dos carros que melhor combina isso também, que é o Porsche 911 Turbo S, que também está chegando praticamente no mesmo valor. R$100.000 mais caro, mais ou menos, tem 650 cavalos, 0 a 100 dele é um pouco mais rápido, né? Na verdade é bem mais rápido, é meio segundo mais rápido, 2.7, e ele oferece mais possibilidades aí de preparação pela conta da preparação por meio da wastegate eletrônica, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui um conjunto com um tipo de experiência que raramente você vai encontrar a partir de agora. Os aspirados estão sumindo, especialmente nesse segmento exótico e prestígio. Então, eu não sei se é o caso de você realmente prestar tanta atenção assim nos números e talvez você se focar um pouquinho mais na experiência, porque, como eu falei, poucos carros V10 foram construídos no mundo e esse aqui é um dos únicos que existe em produção. Agora vamos dar uma olhadinha na RS6. Das coisas que eu tenho por certa se Darth Vader tivesse um carro, ele seria uma perua e seria uma RS6. Ainda que com esse visual branco a gente tem um carro que é mais Stormtrooper do que exatamente Darth Vader. Caras, se o R8 foi só uma atualização, aqui no RS6 a gente tem tudo novo, né? A quarta geração do RS6, a gente tem a plataforma nova, né? MLB Evo, que é a mesma do Urus e do Porsche Cayenne. Aliás, da Porsche também veio o motor, né? A gente vê 4.0 biturbo, uma potência meio parecida em relação à geração anterior, mas na verdade tem um motor aqui novo, né? Então esse motor foi desenvolvido aí em conjunto com a Porsche. Então tá aqui a criança, V8 4.0 biturbo, 600 cavalos a 6.000 RPM e um murro de concreto de 81,5 kgfm de torque a 2.050 RPM. A gente está falando de 40 cavalos a mais e 14% a mais de torque em relação à geração anterior. Um peru que faz 0 a 100 em 3,6 segundos e máxima de 280 km por hora. O único pênalti que eu vi na ficha técnica desse carro é o peso, né? A gente ganhou 125 kg em relação à geração anterior, então a gente está falando de 2.230 kg. O que mudou no RS6 dessa nova geração?
Dianteira, obviamente, a mesma linguagem que a gente vê no R8, né? Esse estilo mais stealth fighter, esse vinco aqui em forma de Y, né? Tudo um pouquinho mais poligonal, né? A Audi sempre foi já para essa linha mais poligonal, mas aqui a gente tem realmente polígonos aí assumidos de forma aberta. Os fender flares, né? Típicos aqui da R6, 40 mm a mais para cada um dos lados. Novamente a gente tem aqui uma saia bem pronunciada, e na traseira a gente tem aí algumas mudanças sutíssimas que deixaram aí o R6 um pouco mais agressivo, né? Então a lanterna tem esse desenho novo, né, com esses recortes aqui, esses elementos em LED aqui verticais dão um certo charme, e lógico, essa parte inferior aqui acho que é a grande mudança do R6 visto de trás, né? Então agora a gente tem esse elemento aqui que valoriza muito mais a área dos difusores, e novamente aí a mesma linguagem de ponteira de escape que a gente vê no R8, né? Então uma ponteirona oval aí bem exagerada realmente para valorizar aí o carro, né? E aliás, eu falei que ela mudou bastante, né? Inclusive em relação à linha A6, né? Então aqui só teto, portas dianteiras e tampa traseira é a mesma, né? Todo o resto é uma carroceria exclusiva, incluindo os para-choques. Aqui na cabine a gente teve algumas mudanças bem relevantes. Então a gente tem agora um painel que se incorpora ao sistema de infotainment. Então a gente tem a tela aqui e note como o painel que trabalha ao redor dele. Não só isso, agora toda essa parte de climatização também é uma tela, além, é claro, do Virtual Cockpit ali no cluster de instrumentos, né? Então a gente tem agora um elemento mais horizontalizado, realmente na parte de cabine a gente tem uma bela modernizada aqui no RS6. Na parte de conjunto dinâmico, o RS6 tem vários segredinhos bacanas, né? Então o diferencial central tem uma relação de distribuição de torque que geralmente fica aí na casa de 40 a 60, só que essa distribuição pode chegar até 70 para frente e 85% do torque nas rodas traseiras em situações dinâmicas, por exemplo, entrada de curva ou uma situação de baixa aderência. Outro item muito interessante que vem no R6 do pacote Brasil são os amortecedores DRC. Então a gente tem aqui 3 regiões de carga que você pode escolher, mas não somente isso, eles também atuam com circuito hidráulico integrado, né, conectando aí os 4 amortecedores, para você ter um sistema reativo para você controlar a rolagem de carroceria e mesmo o pitch, né, durante a frenagem ou acelerações, para manter ela sempre nivelada. Então aí com isso a geometria da suspensão fica sempre na posição ideal. Um outro item que é fundamental para a dinâmica desse colosso aqui é o eixo traseiro esterçante. Em velocidades mais baixas ele gira até 5 graus para o lado oposto da curva, para reduzir aí o entre-eixos, entre aspas, né, diminui aí o diâmetro de giro, ajuda você a contornar uma esquina, algo do tipo. E em velocidades mais altas ele gira até 2 graus para o mesmo lado que as rodas dianteiras, né? Então isso ajuda muito no turn-in, né? No momento de aproximação em relação ao ponto de tangência, você não tem aquele carro que faz curva em 2 tempos, né? Que você esterça, a dianteira gera aderência lateral e aí a traseira que acompanha. Não, aqui você tem um carro que entra de uma vez na curva, e aqui na Capoava em especial, né, com curvas apertadas, essa característica fica muito valorizada aqui. E um detalhe interessante, um carro que a gente vai avaliar mais futuramente, o RSQ8, que inclusive tem essa mesma plataforma MLB Evo, ele tem uma atuação até mais dramática do eixo traseiro esterçante, talvez para compensar a inércia, né? Ele é mais alto, então é um carro muito interessante também que a gente vai avaliar futuramente. Falando em pacote Brasil, a gente tem aqui freios carbono cerâmica, eixo traseiro esterçante, faróis a laser, dentre outros mimos aí que a gente vai detalhar numa avaliação futura desse carro aqui. Agora vamos ver como é que é a dinâmica desse carro no onboard.
De todos os carros da linha RS, esse aqui provavelmente é o meu favorito pela polivalência desse carro. Ele, lógico, não se compara dinamicamente ao R8, mas é impressionante que esse carro com mais de 2 toneladas consegue apontar mesmo em trechos sinuosos e apertados, como esses primeiros S's aqui na Capuava, né? Ajuda muito o eixo traseiro estressante, mas o jeito que o carro está acertado também é muito legal. Ele tem um acelerômetro aqui que indica aí uns picos de aceleração lateral. A gente tem 1.47G, lógico que é um pico, né, gerado em algum momento, mas dá um cheiro das capacidades do carro. Então, realmente impressiona muito. E tem outro recurso que é muito legal que a gente está vendo aqui dentro no painel. Ele tem sensores de temperatura espalhados em todo o carro, inclusive nos freios. Então, durante um track day, você consegue deixar esse monitor ligado e você consegue controlar justamente essa tocada, porque todo mundo sabe, né, no track day a coisa mais traumática que pode acontecer é você ficar sem freio num carro de 600 cavalos e 2 toneladas, né? Então, isso ajuda muito a você prevenir e andar aí na sua tocada antes de você entrar num cenário crítico em relação ao fluido ou mesmo aos discos e pastilhas de freio, né? Ajuda muito também, é lógico, freios de carbono cerâmica, não tem a mesma pegada de pedal de freio do R8, mas são bem comunicativos. Mas eu acho que assim, o que impressiona mais é a forma como ele aponta e ao mesmo tempo é um carro que você consegue atropelar a zebra, o que já indica que é um carro que na rua ele apresenta uma boa dose de conforto, né? Esses amortecedores que ajudam a nivelar a carroceria também ajudam nessa questão da geometria da suspensão na entrada de curva, né? Então o carro é muito bem acertado em resumo, né? Então eu fico imaginando só o que vai ser o RS4, né? Que está confirmado inclusive para chegar agora em setembro, que pessoalmente eu até prefiro porque é basicamente esse pacote aqui, só que numa versão um pouco mais encolhida. Então pessoal, é isso aí. Não foi exatamente uma avaliação completa, né, mas deu para dar um cheiro, deu para ter uma ideia do que são esses carros. Os outros carros a gente vai avaliar futuramente, esses mesmos a gente vai avaliar da forma como eles merecem, né, RS6, IR8, RSQ8, enfim, todos os demais, mas espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí o vídeo. Se você não é assinante do canal, aliás, por favor, assine e ajude a gente a crescer. Valeu pessoal, até a próxima!